Hosh Amodid, Hamé Mardom. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nosso vídeo de hoje teremos a língua persa. Um pouco da história, um pouco da estrutura gramatical dessa língua, que é uma das línguas mais importantes do mundo atual. É uma língua que é muito obscura na cabeça de muita gente. Não se sabe muita coisa sobre ela, muita gente acha que os iranianos falam árabe e existe muita curiosidade acerca dessa língua, porque realmente é uma língua pouco explorada ainda no Ocidente. Aqui a gente vê um mapa das línguas da família irânica, de idiomas que são os parentes mais próximos do persa. O persa sendo o maior constituinte de longe. Observe que o persa não é falado apenas no Irã. O persa também é a língua mais importante do Afeganistão, onde é conhecido como persa Dari, e também no Tadiquistão, a ex-república soviética do Tadiquistão, onde o persa existe num dialeto bastante diferente do persa padrão, já é quase uma língua separada, que é também escrita com o alfabeto cirílico, o mesmo alfabeto que o russo. Na parte ocidental a gente tem em vermelho aí o curdo, um complexo dialetal curdo, que tem dialetos como o kurmandi, o sorani, que são praticamente línguas diferentes também. Ao norte do curdo, ao norte do Cáucaso, entre a Geórgia e a Rússia, a gente tem o ossético, uma língua que talvez a maioria de vocês não tenha ouvido falar, mas é uma língua que é extremamente importante, porque ela é o único sobrevivente de um ramo linguístico que existia ao norte do Cáucaso, ao norte do Mar Cáspio, na antiguidade, até a época da Idade Média, começo da Idade Moderna, que antigamente era representada pelos citas, pelos alanos, pelos povos sogdianos e bactrianos e da Idade Média, que eram muito importantes e muito famosos, e que eventualmente foram absorvidos pelos povos túrquicos, que hoje dominam a Ásia Central. Os ossetas são os descendentes dos citas e dos alanos, que viviam nessa região do sul da Rússia, eventualmente foram desaparecendo e sobreviveram apenas na etnia ossética. E recordando aqui que os alanos, os antepassados dos ossetas, foram um dos povos bárbaros que invadiram a Europa no século V, depois da queda do Império Romano, estabeleceram um reino na Península Ibérica, na verdade, cobrindo boa parte do que é a parte central de Portugal e o oeste da Espanha por alguns séculos. Então, se você é descendente de português, de espanhol, você provavelmente tem sangue alano e você é um primo dos ossetas. Voltando ao Irã, a gente tem essa ilustre e obscura subfamília de línguas chamada de falares luristânicos, ou meramente luri, muito pouco discutido, muito pouco estudado. Na verdade, é um grupo de dialetos relativamente próximos mais do persa do que do curdo, que são muito pouco estudados. São mais ou menos uns 10 ou 12 falares, alguns bem diferentes entre si. As margens sul do Mar Cáspio, a gente tem o Talish, que é uma das línguas irânicas mais distintas, o Gilak também é importante, e o menos conhecido, o Mazandarani. Indo para o sudeste da região irânica, a gente tem a língua pashto, que é a língua mais falada, na verdade, apesar de não ser tão importante, porque é associada mais a pessoas do interior, uma região menos desenvolvida, é a língua mais falada do Afeganistão, também muito falada no Paquistão. E ao sul do pashto, uma língua que domina o sul do Paquistão, inclusive a maior cidade do Paquistão, que é a Karachi, e também falada em uma parte do sudeste do Irã. A gente tem também o Bashkardi, que muitos dizem que é um dialeto do persa, mas linguisticamente já é uma língua um pouco diferente. E no Tadiquistão a gente vê umas bolinhas isoladas aí, são na verdade os falares pamíricos. O Yagnobi geralmente é classificado como uma língua mais à parte, não é bem pamírica, mas essas outras que estão aí, existem mais ainda. Eu coloquei só umas 3 bolinhas para representar, mas existe pelo menos umas 8 a 15 grandes línguas ou dialetos pamíricos, muito obscuros, muito pouco estudados no nordeste do Afeganistão e na região leste do Tadiquistão. O grupo de línguas irânicas é mais aparentado ao grupo de línguas indo-ariano, ou meramente ariano, que é o grupo de línguas que representa a Índia. Para saber mais sobre esse grupo, vocês têm que assistir meu vídeo, aliás, meus 2 vídeos sobre as línguas da Índia, onde eu explico bastante a evolução dessas línguas a partir do sânscrito e do sânscrito védico antigo. Aqui a gente vê a árvore evolutiva das línguas irânicas, elas vêm do indo-europeu, são línguas indo-europeias. Houve uma separação da família indo-europeia, a evolução de um ramo ariano ou indo-iraniano, indo-irânico, que deu origem às línguas da Índia, através do sânscrito e do védico antigo, e por outro lado deu origem às línguas irânicas modernas. O ramo oriental é representado mais hoje pelo pashto, pelo ossético, que fica na região ocidental, mas pertencia ao oriental, veja que o ossético está aí, e também é muito conhecido pelo avéstico, que é a língua do Avesta, uma língua sagrada da religião zoroastrista, uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, que foi a religião dominante da Pérsia até a conquista islâmica no século VII. A gente vê o ossético, é parente do alano e derivado do cita, parente do
Gnobi, que ainda é falado na Ásia Central, e várias outras línguas extintas que dominaram um dia na Ásia Central, como Sogdiano, Bactriano e Quaresmiano. O ramo irânico ocidental deu origem ao ramo do persa moderno, que era aparentado ao Meda, uma língua antiga, falada na Média, que era um reino vizinho da Pérsia antiga, e o ramo do parta, que era uma outra etnia que convivia com os persas, chegou a dominar a Pérsia depois da época de domínio grego, conviveu com o Império Romano mais de um século, e também o parta em si é extinto. A gente vê as línguas que têm uma cruz depois são extintas aí nessa árvore genealógica, mas ele é um parente relativamente próximo de outras línguas, inclusive o Balote, que é a língua do sul do Paquistão, e também do curdo e do talish, bem como aquelas línguas do Cáspio. Então, dividindo o persa na sua história, a gente tem o persa antigo, que é esse persa do Império Aquemênida, da época de Ciro o Grande, de Dário, de Xerxes, a época clássica da Pérsia, em que a Pérsia dominou o Oriente Médio, dominou o Império Babilônico, libertou os judeus da escravidão na Babilônia, permitiu que os judeus construíssem o segundo templo em Jerusalém. Esse persa era escrito com a escrita cuneiforme, que era tomada dos povos da Mesopotâmia. Os persas tomaram da Mesopotâmia a escrita, adaptaram a sua língua, e foi a forma de persa que predominou na Pérsia até a destruição da Pérsia pelos gregos, sob o comando de Alexandre o Grande, Iskandare Macedoni, em persa moderno, é o Alexandre Macedônio, em 322 a.C. Aqui a gente vê uma pequena amostra da declinação do substantivo no persa antigo. Aí o substantivo Baga, que significa Deus, conjugado, declinado, nos vários casos, singular e plural, do persa antigo, um paradigma que é bem próximo do sânscrito e relacionado também à declinação do latim, do grego, das línguas eslavas e germânicas. Depois da dominação do Império Persa por Alexandre o Grande, os gregos dominaram a Pérsia por cerca de 69 anos, sob o Império Seleucida. Seleuco era o general de Alexandre que ficou encarregado de boa parte do Oriente Médio, exceto o Egito. Isso aqui era muito areia para o caminhãozinho dele. Eventualmente, em 247 a.C., os partas viriam a dominar a região da Pérsia até a época do Império Romano, até 224 depois de Cristo. Mas começou a haver uma lenta retomada do persa com a escrita aramaica logográfica Pahlavi, os Hoarishta, que eram logogramas aramaicos, palavras aramaicas escritas em aramaico, mas lidas como se fossem em persa. Em 224 depois de Cristo, uma etnia persa pura, não era mais parta. Os partas eram irânicos também, mas os persas é outra coisa. Os persas acabam retomando o domínio da Pérsia e criam o chamado Império Sassânida, ou o Segundo Império Persa, segunda vez em que os persas criam uma civilização, sob domínio persa mesmo, que vai durar até a conquista islâmica. Então a língua persa volta ao uso pleno, o chamado persa médio, já é diferente da língua do Império Persa Antigo, usando a escrita aramaica logográfica. E também nessa época se desenvolve o chamado alfabeto avéstico, que foi inventado pelos religiosos para transcrever o livro sagrado Avesta, do zoroastrismo. A língua avéstica é a língua irânica antiga mais bem conhecida, através dessa preservação religiosa que a gente tem noção de como era o persa na época de Zoroastro, há cerca de 3.500 anos atrás. Em 651 d.C., ocorre a invasão árabe-islâmica. E a língua árabe acaba sendo imposta sobre a persa, mas não consegue suplantar o persa com toda a sua força cultural, toda a sua tradição. E o persa sobrevive a mais essa invasão. Só que adota o alfabeto árabe, adota uma enorme camada de empréstimos tirados da língua árabe, mas a partir do ano 900 d.C., começa a haver uma retomada do persa como língua literária. O árabe é empurrado para fora da Pérsia de novo, como língua literária, e os persas passam a escrever em persa. A principal obra dessa retomada persa é o Shahnameh, o livro dos reis, escrito pelo poeta Ferdowsi por volta do ano 1000. É o maior poema épico da humanidade. Aqui alguns exemplos de vocabulário indo-europeu nativo do persa moderno. Muita gente se pergunta o que é de similar numa língua do Irã, uma língua tão diferente, parece que não tem nada a ver. O que pode haver de similaridade entre uma língua lá falada no Irã em relação às línguas da Europa? O que é esse negócio de línguas indo-europeias? Bom, a gente aqui vê uma amostra de palavras do persa moderno, que ainda são bastante similares às línguas da Europa. Madar, mãe, pedar, pai, baradar, irmão, dochtar, filha, similar ao inglês daughter, alemão Tochter, holandês Dochter. Nom, nome. Gov, vaca, similar ao inglês cow. Mush, rato, similar ao latim mus, inglês mouse, russo mush. Galu, garganta, similar a gola. Dod, deu, passado do verbo dar. Dandan, dente. Board, levou, similar a bear do inglês.
similar ao latim fera. Mordan, morrer. Garm, quente, similar a warm, no inglês. No, novo. Zanu, joelho, similar a genu, do latim. Pó, pé, pod, a pé. Lab, lábio. Então essas palavras não são empréstimos posteriores, nem são coincidências. Isso são palavras que a linguística já determinou, com toda certeza, que são realmente palavras que comprovam uma origem comum entre o persa e as línguas da Europa. A gente vê aqui a tabela de pronomes e sufixos pessoais em persa. Mais uma vez, o caráter indo-europeu do persa é bastante evidente, especialmente na segunda pessoa do singular, to. Esse to é o cognato do nosso tu, é a mesma palavra que tu. É pouco usado, contudo, na linguagem falada porque é muito informal. Tipicamente, todos os iranianos vão se tratar como shomó, segunda pessoa do plural, que é mais polida. Mesmo no singular, usa-se shomó. A gente vê os sufixos possessivos e os sufixos verbais associados às pessoas de cada pronome. Aqui alguns exemplos de uso do sufixo possessivo. Kelid, chave. Kelidam, minha chave. Kelidat, tua chave. Kelidash, chave dele. No plural, kelidha, é chaves. Então, kelidhayam, minhas chaves. Você pode fazer a posse pessoal também, sufixando o e ao substantivo, que é um e possessivo, fazendo a forma possessiva do substantivo seguido do pronome. Kelideman, literalmente é chave de mim, chave de eu. Kelideto, chave de tu. Também existe essa maneira bastante direta e simples de formar possessivo pessoal. E aqui, a título de comparação, o quadro pronominal em outras línguas irânicas, em ossético, em curdo e em pashto. Observe que em pashto, na terceira pessoa, existe uma distinção não só entre masculino e feminino no singular, como também em visível e invisível, só na terceira pessoa. A conjugação verbal em persa mostra também um caráter bastante indo-europeu do idioma. Aqui o verbo budan, que é o verbo ser, na forma plena, que tem esse radical supletivo hast, que leva às terminações de pessoa. Hastam, hasti, na terceira pessoa, tipicamente só se usa ast. Mas esse ast, tipicamente, quando ele vem depois de palavra terminada em consoante, ele é pronunciado meramente e. Hastim, hastid, hastan. A forma sufixal é usada muito em adjetivos e alguns substantivos. No passado tem que usar a forma plena. Budam. Budam, eu era, eu estava. Alguns exemplos de uso aqui. Injo hastam, eu estou aqui. Injo budam, eu estava aqui. Onjo nistam, eu não estava ali, eu não estou ali. Anjo nabudam, eu não estava ali. Kojo hasti, onde você está? Kojo budi, onde você estava? Hub, que é bem ou bom. Hubam, eu estou bem. Hub nistam. A forma negativa tem que usar a forma plena nist, que é o negativo de hast. Não tem como fazer só um sufixo, então tem que falar hub nistam. Hub nabudam, eu não estava bem. O verbo persa dashtan, radical do presente dar. O verbo em persa é geralmente indicado com o infinitivo primeiro, o infinitivo termina com an. E depois tende a informar o radical do presente, que tem alguns verbos bastante diferente do infinitivo. Então no presente a gente tem daram, dari, dara. Esse ad da terceira pessoa é pronunciado geralmente e na linguagem coloquial, mas pode falar ad também. Darim, darid, esse id da segunda pessoa do plural, na linguagem informal é pronunciado como in, muitas vezes. Darand. No passado, dashtam, eu tinha. Dashti, tu tinhas. Dasht, ele tinha, etc. No futuro, a gente tem a construção com o verbo auxiliar querer, sem o prefixo mi. Haham dasht, eu terei. Honeye hubi daram, eu tenho uma casa boa. Hone, casa, hub, bom. Esse sufixo i é o artigo indefinido e o verbo vem no final da frase. Aqui um verbo mais típico para ilustrar o paradigma verbal geral do persa, o verbo nevestam, presente nevis, escrever. E aqui no presente, ao contrário do verbo daram, o verbo ter, os verbos geralmente levam o prefixo mi. Então fica mi nevisam, mi nevisi, mi nevissé, mi nevissim, mi nevisid, mi nevissand. No passado perfeito, nevestam. Você pega o infinitivo, tira o a e coloca as terminações pessoais. E o passado imperfeito, ele é igual ao passado perfeito, mas leva o prefixo mi. A gente conclui que o prefixo mi indica o aspecto imperfeito. Ele marca o presente, que é imperfeito, e marca o passado imperfeito. O futuro, como a gente já viu no verbo ter, é com esse verbo querer, mais o radical passado do verbo. Haham nevest. Existe também um presente progressivo que é formado de uma maneira bastante estranha.
com o verbo ter no presente, mas o verbo principal também no presente, também conjugado. Então a gente tem dois verbos conjugados, um seguindo o outro, nesse presente progressivo que é usado mais na linguagem coloquial, não muito na linguagem formal. Daram minevissam, literalmente é eu tenho, eu escrevo. Não tá nenhum, o verbo escrever não vai para o gerúndio nem para o infinitivo, ele fica também conjugado no presente. E o presente perfeito, que é feito com o participio passado do verbo, no caso neveste, mais os sufixos verbais do verbo ser. Neveste am, literalmente é eu estou escrito, mas significa eu escrevi recentemente. Existe também o subjuntivo, que é feito com o prefixo B, tirando aquele mi, coloca o B, e é bastante usado em concatenações verbais. Você usa o infinitivo para expressar coisas como eu quero escrever. Você não fala eu quero escrever, você fala eu quero que eu escreva. Então é eu quero, é mihaham, eu escrevo é minevissam. Você não pode falar mihaham, minevissam. Eu quero, eu escrevo. Você tem que falar eu quero que eu escreva, que é o subjuntivo. Então você fala mihaham, benevissam. Porsidan é o verbo perguntar. Mi porsid é vocês perguntam. Che mihahid be porsid. O que vocês querem que vocês perguntem? O que vocês querem perguntar? Uma lista com os principais verbos que são um pouco mais irregulares no persa. Os verbos irregulares são aqueles verbos cujo tema do presente é um pouco imprevisível em relação ao tema do passado. Não dá para tirar do infinitivo. Então a gente vê depois da vírgula o tema do presente. Em alguns verbos varia bastante. Almadan é o verbo vir. O tema do presente é oi. Então, eu venho é miyoyim, miyoyam. Bastan é fechar, bastam é eu fechei, mas mibandam é eu fecho. Dodam, dod é deu, mas midehed é ele dá. Didan muda completamente, vira bin, mibinam, eu vejo. Donestan, o verbo saber, midonam, eu sei. O verbo raftan tem um presente rav, na linguagem formal, mas um presente que é maiormente um R, na linguagem informal. Então, eu venho, eu vou, o verbo ir, na linguagem formal é miravam. Mas na linguagem informal é miram. Kojamiri, onde você vai? Na linguagem formal seria kojamiravi. O verbo shodan, sho. Kardan, kon também. O verbo kardan é o verbo mais usado no persa porque ele forma os verbos compostos do persa. Você não se criam verbos novos em persa. Em vez de você falar que você acessou alguma coisa, você fala eu fiz acesso. Você não fala que você inaugurou alguma coisa, você fala eu fiz inauguração. Não fala que você revisou algum texto, você fala eu fiz revisão. Muito comum os verbos em persa, na verdade, serem formados do verbo kardan, mais um substantivo para expressar qualquer tipo de verbo. E o verbo shodan é usado para fazer o mesmo verbo, só que na versão intransitiva. Goftan quer dizer, estadan, etc. Os outros têm um significado bastante simples. Aqui a gente vê o paradigma verbal em curdo. O mesmo verbo que o persa tem, o curdo também tem. Nevissim, nevis é escrever. Como em todas as línguas irânicas, existe o infinitivo, que tipicamente usa o tema do passado, e um tema do presente, que é um pouco diferente. A gente vê que o curdo, na verdade, é uma língua ergativa. Então, no passado, os pronomes de sujeito mudam, porque eles vão para a forma oblíqua, e o verbo concorda com o objeto do verbo. É por isso que a terminação não muda da pessoa. Aí você vê que é nivici para todo mundo, que é a forma do masculino singular, que só vai mudar de acordo com o objeto. Se fosse um verbo intransitivo, a gente teria as mesmas terminações que a gente vê no presente aí, que daí concordaria com o sujeito. Mas o verbo transitivo concorda com o objeto e o sujeito fica na forma oblíqua. Sintagma nominal em persa, notando que não há gênero gramatical em persa, não existe nada de masculino e feminino. O persa perdeu totalmente essa distinção, né? Ao contrário do curdo e do pashto, que ainda tem essa distinção. O artigo definido é yek, que é o numeral 1, ou então o sufixo i, que a gente já viu em algum exemplo anterior. Existe também um marcador de objeto direto definido. O substantivo, ou na verdade o sintagma nominal, que serve de objeto dos verbos, recebe esse sufixo ro. E tem também, como a gente já viu, o sufixo de ligação, ou de possessivo, que é chamado de exafê, que é meramente um e, depois da palavra terminada em consoante, ou ie, depois da palavra terminada em vogal. O sintagma nominal é DNA, similar ao português, as línguas latinas, é determinante, nome e adjetivo. Então você fala in honei bozorg, essa casa grande. Primeiramente essa casa grande. Esse ie, que eu marco aí com e na glosa, é o exafê. O substantivo precisa desse sufixo e ou ie para se conectar a um adjetivo posterior a ele. Quando você quer fazer o possessivo, você também usa o exafê para ligar dois substantivos em construção genitiva. Yek shotore kuchek, um camelo pequeno. Nomei Eman, a carta de mim, ou seja, a minha carta. Zan é Dostam, a mulher do meu amigo. Zan é a mulher, Dost é amigo, Dostam é o meu amigo. Zan é Dostam, a mulher do meu amigo. Keshvar é Hub, país bom. O plural, o sintagma nominal, é marcado só no substantivo. Mesmo assim, só se não houver algum indicador de quantidade, como numerais, por exemplo. Então, o sufixo mais comum é ha. Pode ser usado com quase todo o substantivo, mas em palavras
relativas a seres animados, como seres humanos e animais, você pode usar o sufixo an ou gan. Então, nome é carta, nome-ho, cartas. Zan é mulher, zanon, mulheres. Também pode haver zan-ho. In namero nevestam. Aí a gente vê um uso do marcador de objeto definido do verbo. In nome é essa carta. Ro marca que ele é objeto direto de um verbo. Nevestam é o verbo eu escrevi. Mihaham namehoye digar benevisam. Eu quero escrever outras cartas. Literalmente, eu quero cartas, outras que eu escreva. Mardekur injonist. Mardekur, o homem cego. Aqui não está. O homem cego não está aqui. Algumas preposições em persa. Sim, o persa, apesar de ter o verbo no final da frase, o verbo seguindo o seu objeto, as preposições vêm antes dos seus complementos. Então não tem posposições, tem preposições. As inshar, desta cidade, vindo de que origem. Bo kahazeno, com um papel novo. Bipul hastam, estou sem dinheiro. Taimrus nemidonam, até hoje, eu não sei. Emrus é hoje. Darkhone hasti, você está em casa. Betehram miravam, Betehram miram, eu estou indo, eu vou para Teherã. Os interrogativos em persa. Che, ki, kojo, kei, chetor, chand, cheró, kodam, chehadr. Bastante indo-europeus também. Che, ki, poderia ser uma língua latina, poderia ser romena. Ki é igual realmente a maioria das línguas latinas. Então quando você quer falar quem é, em persa você fala que é, na linguagem informal. Na linguagem informal você usa kist, porque o verbo ast acaba se sufixando ao ki. Mas na linguagem informal você fala que é igualzinho ao italiano. Aqui os numerais em persa, mas um paradigma tipicamente indo-europeu. Yek, do, se, chahar, panj, shesh, haft, hasht, no, da, yasdah, davasdah, sisdah, etc. Até sad, que é 100. E aqui a gente tem uma expansão dessa tabela com os numerais até 1000 nas principais línguas irânicas, além do persa, o curdo, o pashto e o ossético, falado na Rússia e na Geórgia. A gente vê que os numerais em curdo são praticamente idênticos ao do persa, embora o curdo não seja nem tão parecido assim com o persa. Eu acho que ele deve ter importado os numerais diretamente do persa em época bem recente. No pashto e no ossético a gente já tem uma situação bem diferente. A formação de numerais já é bastante diferente e bastante independente. Espero que vocês tenham gostado, deixem suas sugestões de mais vídeos aí nos comentários, se inscrevam no canal e deixem sua contribuição pelo PayPal se vocês quiserem.